Fala, meus queridos. Hoje eu estava aqui pela manhã estudando. Claro, eu gosto de estudar o piano, o teclado pela manhã, porque eu acho o melhor horário para mim. E eu estava pensando um pouco sobre como a gente se perde com muitas informações. Sim, esse é um vídeo daqueles que eu quero conversar com você, um assunto muito falado no mundo atualmente, só que não no ramo da música, ainda não. Na verdade, a gente é bombardeado por informações, né? Tanto do Instagram, do TikTok, do YouTube, do Facebook, né? Para quem ainda usa o Facebook. E você tem tanta informação que você fica paralisado, né? Você não sabe para onde ir. Sim, eu me sinto assim às vezes. Então, fica aqui no vídeo que eu vou te falar como que a gente lida com isso, no meu ponto de vista. Um exemplo claro para a gente aqui do meio da música, né? Você vai pegar uma música e tu pesquisa na internet. Aí vai ter várias pessoas falando sobre aquela música, vários vídeos daquelas notinhas descendo, né? Como se fosse uma brincadeira no teclado. E você fica meio que não sabe como absorver aquela música, mesmo estando vendo aquela música sendo tocada, mesmo vendo aquela música ali sendo executada nota por nota. Se você quiser, você volta lá e assiste quantas vezes quiser, mas ainda assim a gente não consegue absorver isso como um aprendizado. Então tem algumas coisas aí que está desconexa, e sobre isso que eu quero falar. Um outro ponto é, tá todo mundo falando sobre piano gospel, né? O toque comum americano, né? Aí fica um pouco da minha crítica aqui sobre o que seria tocar como um americano. Por que eu não posso tocar como um coreano? Por que eu não posso tocar como um brasileiro? E esse gospel americano que todo mundo quer estudar, que eu acho massa, sim, dentro do contexto, né? Mas que muitas vezes se perde naquele decoreba ali, naquela meta que a pessoa tem de tocar como alguém, um americano, que ela não toca nem igreja, talvez nem vá para a igreja, mas quer aprender a tocar aquele negócio ali. Então tá tudo meio que desconectado, assim, é como se você estivesse vivendo uma vida que vai pegando coisas aleatórias, informações aleatórias e vai colocando ali em você. E fica tudo muito fragmentado, tudo muito sem um caminho. Bom, sobre isso que eu quero falar aqui. Como que a gente vai fazer para que a nossa musicalidade, a nossa música, ela beba de fontes ali e utilize aquelas fontes para se tornar mais coesa, para se tornar mais realmente musical, né? Para aquela ruma, aqui no Ceará a gente chama de ruma, aquele monte amontoado de informação se torne algo vivenciado realmente, não só coisas que estão sendo coletadas ali. É meio que como aquelas pessoas acumuladoras. Você já deve ter visto aquelas séries que tem sempre uma coroa, uma velhinha, né, com vários gatos, um monte de coisa que ela nunca vai usar, mas está ali na casa dela jogada. Eu sinto exatamente isso, tanto no meu convívio assim, com as pessoas, no dia a dia, quanto no ramo, no meio musical. E se você se sente assim, me diz aqui nos comentários desse vídeo, porque é muito importante eu saber ter esse feedback de vocês. E o que eu faço para lidar com isso, né? Eu tento sempre dar um passo atrás, assim, e observar o que eu estou fazendo e o porquê que eu estou fazendo. Fica muito incoerente você fazer as coisas sem saber o porquê, mas infelizmente é exatamente assim que a gente faz. Muitas vezes a gente começa a fazer um curso, a gente começa a fazer uma faculdade e no meio do caminho descobre que aquilo ali não tem sentido, porque você não parou em nenhum momento para pensar se aquilo ia ser útil verdadeiramente para você ou não, ou se aquilo ia ser só uma fantasia ali, um passatempo
que você acabou fazendo para não vivenciar a sua vida real. Parece contraditório, mas é exatamente assim. A gente acaba passando agora para o mundo da música, né? A gente acaba memorizando várias músicas sem sentido, tipo aquelas músicas que a gente começa a aprender, né, no piano e tal. Não que elas sejam ruins, claro que não, mas é que é sem sentido, porque talvez não seja a sua verdade. Você queria, tipo, tocar o seu instrumento de uma forma, foi aprender em um lugar e lá você só tem um caminho que não era o que você queria. Não é o seu caminho. É um caminho que um cara organizou para ganhar dinheiro, ou que o cara organizou para como um método que ele acha que vai levar a pessoa a tocar a música da elite, né? A música erudita e tal. É muita viagem, claro, você não precisa concordar comigo. A reflexão que fica é, a gente deve começar, eu penso assim, a gente deve começar pelo porquê. Por que que você vai aprender uma escala? Isso é algo que você deve se perguntar. Por que que você vai aprender uma peça? Você quer realmente aprender aquela peça ali, aquela música ali? Ou se você talvez não queira, mas aquela peça tem algum sentido técnico que você vai saber aproveitar? Então daí a gente tem essas sacadas assim, na parte de improvisação. Por que que você quer improvisar? Já existem várias músicas criadas aí, nota a nota, que você pode só ler e interpretar da sua forma. Então, sabendo para que você quer improvisar, se tem um porquê que você quer improvisar, então se tornar um compositor ali daquele momento, se é importante para você, então é perfeito você seguir nessa rota. Se não, você precisa parar para pensar o porquê e como agir nesse cenário. Bom, essa é uma reflexão assim quase que aleatória, mas que hoje de manhã eu estava tocando uma música até, na verdade estava pegando uma música que fazia tempo que eu queria pegar e analisar a improvisação. Daí eu fiquei pensando, mas por que que as pessoas querem estudar piano solo? Por que que as pessoas querem estudar música erudita, ou jazz, ou tocar o gospel americano? E essas reflexões ficam muito tempo assim comigo às vezes, então eu resolvi externalizar e queria pedir também a sua opinião. Você começou a tocar, você sabe por quê, o para quê, qual o seu objetivo em tocar. Eu penso que o destino, né? Vamos supor, você quer tocar músicas eruditas, ser um pianista foda erudito. Acho que o destino, essa meta, se é interessante para você, massa. Mas eu acho que pensar na direção, né? No caminho é melhor, porque você evita frustrações aí e você acaba aproveitando melhor esses passos a passos aí que você vai ter no caminho. Espero que você tenha gostado desse vídeo reflexivo, dessa manhã, ainda é de manhã aqui. Se você está vendo o vídeo em outro horário, tudo bem. E abaixo aqui fica o link do grupo VIP, eu mando um conteúdo exclusivo por lá. Espero que você goste também, entra lá e a gente se fala lá. Valeu!